Olá, vamos mais uma aula aqui do nosso tópico de nivelamento. Hoje o assunto será terapia de higiene brônquica. Vou projetar a aula aqui para vocês. Então, a gente vai falar sobre os princípios básicos da terapia de higiene brônquica, tanto em ventilação espontânea quanto em ventilação mecânica. Então, para a gente garantir, do ponto de vista fisiológico, uma adequada depuração das vias aéreas, a gente tem que ter uma via aérea patente, né? Porque é uma via aérea com um adequado passagem de fluxo de ar sem nenhum tipo de obstrução, um adequado funcionamento do fluxo da atividade mucociliar. Então, os nossos cílios, eles fazem um trabalho de uma movimentação centrífuga, né? Do centro do nosso pulmão para fora, e isso vai carreando essas pequenas partículas que vão se agregando essa camada de gel que tem aqui sobre essa estrutura dos cílios, trazendo até para as vias aéreas mais proximais, e por sua vez a gente faz a eliminação através de uma tosse eficaz. É sempre importante lembrar quais são as fases da tosse. Então, todos nós fisiologicamente tossimos porque temos alguma irritação inicial, seja na via aérea superior ou na via aérea inferior, existe algo que irrita a via aérea. Irritando, a gente vai fazer o quê? Uma fase inspiratória, vai colocar ar para dentro, vai para a terceira fase, que é o fechamento da glote, onde a gente aumenta a pressão interna da caixa torácica, e a última fase, a quarta fase, é a fase de expulsão, onde um pico de fluxo expiratório muito elevado vai fazer o carreamento dessas partículas. Então, fisiologicamente, existem 4 fases da tosse, contando com essa fase inicial. Com o nosso paciente, a gente acaba que faz uma tosse assistida. Então, uma tosse assistida é uma tosse orientada. O paciente não tem algo que irrita ele. Ele vai fazer, então, a fase inspiratória de compressão e de expulsão. Então, uma adequada tosse vai depender do mecanismo de proteção, né, de eliminação da secreção brônquica. Depende da tosse, do transporte mucociliar e de um adequado fluxo expiratório. Os princípios de todas as técnicas de remoção de secreção, eles vão se basear em técnicas que se baseiam em ação da gravidade, em ondas de choque na parede torácica ou em variações do fluxo expiratório. Isso se tratando em ventilação espontânea. É sempre importante que a gente tenha, sempre que possível, uma avaliação quantitativa da tosse. O que muitas vezes a gente acaba fazendo com o paciente é apenas uma avaliação qualitativa. Ao avaliar o paciente e pedir para o paciente tossir. O paciente vai reproduzir, a gente vai caracterizar. Mas se você tiver, e é um dispositivo super barato, que é o PeakFlow, é um dispositivo que avalia o pico de fluxo da tosse, onde a gente deve estar atento a picos de fluxos menores do que 270 litros por minuto e 160 litros por minuto. Isso porque os valores de normalidade do pico de fluxo da tosse são a partir de 360 litros por minuto. Isso garante que a gente consiga carregar essas secreções, fazendo com que não ocorram obstruções das vias respiratórias, podendo levar a quadros de insuficiência respiratória. E vale a pena lembrar, inclusive, que se a insuficiência respiratória for causada por secreção, a ventilação não invasiva ela não tem um desfecho favorável, porque o manejo de secreção vai ter que ser feito com aspiração, com deglutição do paciente ou com a própria expectoração. A ventilação não invasiva ela não vai tratar diretamente a causa da insuficiência respiratória. Então, por isso que esse paciente vai precisar, muitas vezes, da intubação. Aqui, essa tabelinha reforça bem o que eu já falei. Então, um pico de fluxo acima de 360 garante que o paciente tem uma tosse efetiva e que ele não tem risco para a broncoaspiração. A partir de 270 a 360, o paciente já tem uma tosse fraca, então eu posso categorizar lá na minha evolução o paciente com tosse fraca, se eu fiz a avaliação do pico de fluxo. De 160 a 270, o paciente tem uma tosse muito fraca e ele tem moderado risco para complicações, entre elas a própria broncoaspiração da saliva ou de alimentos, né? E se o paciente tiver um pico de fluxo menor que 160 litros por minuto,
ele tem uma tosse ineficaz. Então, esse paciente ele não protege as vias aéreas, isso deve ser discutido com a equipe médica, porque se ele tiver ventilação espontânea, pode ser que a intubação seja necessária. E se ele tiver ventilação mecânica, eu tenho como avaliar o pico de fluxo também no ventilador mecânico. Isso pode agregar um risco muito alto de falha da extubação desse paciente, porque ele não vai proteger as vias aéreas, ele não vai manejar adequadamente a própria secreção. Então vamos lá. Do ponto de vista de técnicas, em pacientes em ventilação espontânea, nós temos a drenagem postural, a tosse, o PEP e o CPAP. A drenagem postural, assim como o posicionamento que nós falamos lá na terapia de expansão pulmonar, ele não é uma técnica utilizada isoladamente, é sempre associado. Então, tem os posicionamentos básicos, né? Se o paciente tem um comprometimento, uma pneumonia no pulmão esquerdo, então o ideal é colocar o paciente em decúbito lateral direito para que, sob o efeito da gravidade e no Trendelenburg, né, invertido, o paciente, pela própria gravidade, a gente consiga mobilizar essa secreção, trazer de uma via aérea mais periférica para a via aérea mais proximal. Acaba que, como a gente não usa a técnica isolada, você pode associar a tosse técnica, a TMA e a aplicação de outros dispositivos associados ao posicionamento, como drenagem postural. A percussão e vibração são técnicas é, é, ultrapassadas, que já não fazem mais sentido a utilização delas atualmente, mas fazem parte da construção histórica da fisioterapia. Tosse manualmente assistida é aquela ao qual o fisioterapeuta, através de uma pressão, uma força no tórax do paciente, favorece um aumento do fluxo respiratório. Ela pode ser feita com o paciente consciente, cooperativa, quanto com pacientes inconscientes, em coma, no caso. Se o paciente está cooperativo, você vai coordenar, ele vai inspirar fundo e no finalzinho da inspiração, já mudando para a fase expiratória, o fisioterapeuta faz a compressão torácica, porque ele está com o máximo de volume de ar dentro da caixa torácica. Isso vai favorecer uma adequada eliminação da secreção. Se o paciente estiver inconsciente, basta você coordenar observando o tórax do paciente quando ele inspira e expira. Pode ser feito com o paciente em ventilação espontânea e também no paciente em ventilação mecânica. O ideal é esse posicionamento, você se posicionar na cabeceira do paciente na diagonal, para você aplicar a força, né, as duas mãos na caixa torácica, em um lado da caixa torácica, seguindo os movimentos da biomecânica da caixa torácica. Então, essas costelas aqui superiores vão fazer um movimento de braço de bomba, que é um aumento da expansibilidade do diâmetro da caixa torácica antero-posterior, e as costelas mais inferiores vão fazer um movimento de alça de Bauge, onde vai ter um aumento, né, na inspiração do diâmetro lateral. Então, é importante realizar um movimento do ponto de vista fisiológico da biomecânica da caixa torácica. Existem dispositivos que são colocados, tipo coletes que o paciente veste e que geram uma pressão negativa, geram oscilação, né, ondas de choque na parede torácica, mas são dispositivos que merecem melhores estudos científicos para a gente entender o seu real impacto. Então, hoje não é indicado o seu uso rotineiro na prática clínica. Em adulto nós utilizamos, mas é uma técnica muito mais aplicada em pediatria. Muito parecida com a TMA, tosse manualmente assistida, é a AF, aceleração do fluxo respiratório, onde o fisioterapeuta posiciona uma mão no tórax do paciente e outra mão no abdômen. E esse movimento das mãos, as mãos vão se encontrar, certo? Pode ser feito uma AF lenta e uma AF rápida. Por que ela é mais utilizada em pediatria? Porque se fosse utilizada a TMA em pacientes pediátricos, a via aérea ainda está em formação. Até os 8 anos, o sistema respiratório ainda está em formação. Então, é uma via aérea mais instável, que poderia induzir mais broncoespasmo. Então, a AF ela é melhor tolerada para pacientes pediátricos, mas pode ser utilizada, como a imagem mostra, em adultos também. A tosse dirigida ou tosse técnica representa, né, e é aplicada em pacientes cooperativos. Você vai realizar os comandos básicos pensando no mecanismo fisiológico da tosse naquelas fases, inspiração, prende e
uma fase de expulsão. Na tosse assistida, o paciente faz esses mesmos comandos, mas o fisioterapeuta posiciona as mãos no tórax do paciente para auxiliá-lo nas fases, né? Servir como um biofeedback aqui. Então, perceba que na fase de expulsão, o paciente ele faz uma flexão do tronco, o fisioterapeuta faz esse estímulo e ele tosse. O Huff é muito utilizado em pacientes adultos. O Huff a gente vai seguir o processo das fases da tosse, inspiração, fase de compressão e uma fase de expulsão com a glote aberta. Para favorecer isso, para facilitar, a gente indica ao paciente que coloca a língua para fora. E dessa forma ele faz uma expiração forçada com a glote aberta. Muito útil em pacientes, principalmente DPOCs, que têm uma secreção de uma reologia mais viscosa, que adere mais à via aérea, mais difícil sua remoção. Então, bastante útil nesse tipo de paciente. Existem técnicas que combinam padrões ventilatórios, né, dentro de um ciclo, né, de exercícios, que é chamado de ciclo ativo da respiração. Ele vai fazer de 3 a 4 exercícios de expansão pulmonar, qualquer padrão ventilatório que nós já vimos no vídeo. Processo de controle e relaxamento, mais 3 a 4 exercícios de expansão, controle e relaxamento, e realiza de 1 a 2 Huffs. E segue com relaxamento e controle da respiração. Pode ser também muito útil em pacientes aqui que tem que estar totalmente cooperativo e entender. Agora a gente vai entrar nos dispositivos que a gente pode inserir com esse paciente para auxiliá-lo na tosse. Então, o mais famoso é o shaker ou flutter, o Acapella é esse dispositivo verde, que é um produto nacional. O shaker é uma marca comercial mundialmente. Qual é o segredo desse shake? O shake, como é que ele funciona? Ele é um cachimbo, né? O paciente vai colocar na boca, vai puxar o lado do cachimbo e vai soltar. Quando ele solta, existe uma esfera de aço que vai vibrar e essa vibração vai transmitir essa oscilação para a parede da caixa torácica e ela também consegue exercer um efeito de PIP, que é variável, menos de 10 centímetros de água ele consegue ofertar, porque é uma resistência, né? O ar só vai sair se o paciente fizer um esforço respiratório necessário para vencer a resistência. E aí, à medida que o ar passa, ele vibra, movimenta essa esfera de aço e essa vibração é transmitida para a parede da caixa torácica. Temos a PEP, que é uma técnica de expiração contra a resistência. Ele é muito parecido com o dispositivo para treinamento respiratório, e ele vai produzir uma pressão positiva no final da expiração. A gente vai ajustar aqui um nível de resistência, uma resistência de mola, e ele vai produzir um efeito PIP, ou seja, uma pressão positiva, só que aqui não a PIP propriamente dita, que a PIP é uma pressão positiva no final da expiração. Aqui é uma pressão positiva na expiração. Obviamente, quanto maior a PIP, maior a resistência imposta ao paciente. O grande segredo é que ele vai produzir uma estabilidade da via aérea, que tem muitos pacientes que têm uma instabilidade da via aérea, a secreção não consegue ser movimentada. E aí ele consegue, produzindo, inclusive, a expansão de algumas áreas, mobilizar essa secreção de mais distal para proximal. A hiperinsuflação manual, que é o uso do ambu, também pode ser utilizada como uma terapia coadjuvante da THB. E aqui, o real dispositivo que vai simular a tosse, tanto é que é chamado de Cough Assist. Cough Assist é um termo, né, utilizado pela Respironics, né, que é quem produz esse equipamento, mas é também chamado de MIA. MI é Mechanical Insufflator e Exsufflator. Então, ele vai realmente simular as fases da tosse. Ele vai ter um fluxo de ar que vai gerar uma pressão positiva na ins e uma pressão negativa, um vácuo mesmo na expiração. Se você avaliou pico de fluxo da tosse, o paciente tem menos de 160 litros por minuto, o paciente ele tem que utilizar o Cough Assist. É a terapia
padrão ouro para indicação nesse perfil de pacientes. É um equipamento caro, não está disponível, mas tem diversos estudos mostrando o impacto, principalmente em doentes com doença neuromuscular. Então, é uma máquina, parece um aparelho de VNI, é um circuito de ramo único, você tem que colocar um filtro, né? Porque a secreção muitas vezes ela desloca, que vem na máscara aqui, onde está sendo utilizada, tem que colocar um filtro para proteção, e ele tem o modo aqui automático, você vai programar, tem alguns outros especificidades nos ajustes aqui, mas aí você vai programar um nível de pressão. Então, geralmente, eles trabalham com pressão de 60 positiva e 60 negativa. Então, o paciente vai ter uma variação aí de 160 centímetros de água de pressão, somando a 60 centímetros de pressão da ins e a 60 de pressão da ex. Deve-se, obviamente, ter o cuidado, porque essa pressão pode gerar efeitos diversos, como pneumotórax, né, um barotrauma, mas é muito bem tolerada dos pacientes. Na minha prática clínica, eu utilizo, os efeitos adversos são praticamente não existe quando bem indicado. Então, só para a gente fechar uma tabelinha aqui, vamos nessa de baixo primeiro. Terapia de higiene brônquica em pacientes em ventilação espontânea. Então, a gente vai ter técnicas que promovem aumento do volume respiratório, é o posicionamento, a hiperventilação manual, a mobilização. Então, mobilizar o paciente do leito, tirar o paciente, botar para andar, botar para sentar, você está aumentando os volumes e capacidades pulmonares. E dessa forma consegue mobilizar a secreção. Os exercícios respiratórios, né, os padrões ventilatórios, como a gente já mostrou, técnicas que promovem aumento do fluxo expiratório, posicionamento vai estar em todas, viu? Posicionamento, a hiperventilação manual, a mobilização, a tosse, seja ela assistida manualmente ou mecanicamente, a tosse, né, como o Huff e os exercícios respiratórios. A oscilação, as terapias de percussão, de vibração, os coletes, né, que vão produzir essa oscilação na caixa torácica, e terapias que promovem o aumento da capacidade residual funcional. Porque para a gente ter uma boa mobilização de secreção, eu tenho que ter um bom volume inspiratório, que dessa vez vai me gerar um bom volume expiratório. Se eu tenho um pulmão que tem secreção, mas que tem bastante zonas de colapso, eu tenho que primeiro abrir essas áreas para mobilizar essa secreção. Então, posicionamento entre o CPAP, o EPAP, o PEP, são técnicas fundamentais. No paciente de ventilação mecânica, a gente também trabalha com esses 4 princípios, sendo que o aumento do volume inspiratório é baseado no posicionamento, na hiperinsuflação com ventilador. Então, no ventilador mecânico, eu posso aumentar os volumes, as pressões inspiratórias, né? Ou desconecto e uso o hiperinsuflador manual, mas não faz tanto sentido se o paciente está entubado, eu posso trabalhar com ventilador. A própria mobilização também, sentar o paciente, isso aumenta, recruta as áreas e favorece o deslocamento de secreção. Técnicas que aumentam o fluxo respiratório, posicionamento, a compressão, a tosse manualmente assistida, a mobilização, hiperinsuflação com ventilador e terapias de PIP-ZIP. Então, a PIP vai ser uma variável que a gente vai ajustar lá no ventilador. Existem, né, algumas indicações de uma tipo de intervenção, que é a manobra de PIP-ZIP, que é você aumentar a PIP, variando 15 centímetros de água e zerando essa PIP. Então, essa mudança da PIP bruscamente aumenta o volume, o fluxo respiratório e favorece o carreamento da secreção. A oscilação através da percussão da vibração e o aumento da capacidade residual funcional com posicionamento e com a PIP, que aí vocês vão ver mais a fundo na aula teórica. E vale reforçar, a aspiração ela é a via final das terapias ela pode ser a via final das terapias de higiene brônquica. Não é o correto o fisioterapeuta chegar à beira-leito, perceber que o paciente tem secreção, já aspirar, seja o paciente entubado, seja o paciente em ventilação espontânea. A única indicação para que seja tomada essa atitude é se já ocorrer esterilização de secreção. Então, o paciente está entubado, o tubo está cheio de secreção. Então, o paciente mesmo já mobilizou a secreção. Às vezes, durante o banho da enfermagem, vira de um lado, vira do outro, essa secreção é mobilizada. Ou se o paciente está em ventilação espontânea e o paciente já expectorou e está com a secreção alta, gargarejando a secreção, a ausculta traqueal
com roncos de transmissão, porque a secreção está já na via aérea superior. Aí sim. Mas se você auscultou o paciente, e os sinalizadores para a secreção, principalmente a ausculta, uma tosse úmida, né, uma tosse produtiva, dessaturação, são sinalizadores de que o paciente tem aumento de carga resistível por secreção. Você sempre deve realizar algum tipo de terapia. Está entubado? PIP-ZIP, posicionamento, hiperflação manual no ventilador. Está em ventilação espontânea, tosse manualmente assistida, tosse técnica. Se o paciente for operar, fazer um HUF, instrumentalizar através de um shake, através de um PEP, de um né, terapia com CPAP. E ao final da terapia, você faz a intervenção, que é a aspiração. Porque se não for feito esse caminho, você vai ter que precisar ir muitas vezes ao leito do paciente para aspirar, traumatizar a via aérea, aumenta o risco de pneumonia aspirativa, né, pneumonia associada à ventilação. Então, a aspiração ela pode ser a via final. Se o paciente tem ventilação espontânea, através dessas técnicas, ele pode expectorar ou deglutir, não tem nenhum problema. Se não conseguir, aí sim a gente vai lançar a mão da técnica de aspiração traqueal. Ok, galera? Bons estudos para todos vocês.